Olá, hoje vou-te mostrar como podes adicionar colunas de uma forma dinâmica em Power Query. Fica por aí, é já a seguir. Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vou-te mostrar um processo relativamente comum de se fazer em Power Query e que podes fazer com o interface utilizador, mas se utilizares o código M vais ver que o processo é mais dinâmico e funciona sem falhas. E por isso, vamos passar para o ecrã para eu te mostrar então como é que podes adicionar colunas numa tabela em Power Query sem recorrer à parte estática do interface utilizador. Muito bem, já estamos então aqui no nosso ficheiro de Excel, que é um ficheiro completamente em branco, e vou começar por importar os dados e trazer os dados da minha tabela. Então, vou ao separador Dados, Obter Dados, e vou buscar então o meu ficheiro de Excel, que é um livro, e vou buscar então aqui o ficheiro base, e é este que vamos utilizar para o nosso cenário hoje. Então, primeira coisa para saberes, tens aqui a folha 1, e é esta folha que eu vou importar, e repara que tenho aqui colunas para somar até setembro, e a folha 2 eu vou utilizar depois para te mostrar a parte dinâmica, onde vou acrescentar depois outubro, novembro e dezembro, mas basicamente vou fazer isto depois no ficheiro de base. Significa que a ideia é termos aqui esta tabela e somar as várias colunas com os vários meses para chegarmos ao total do ano. Esse é o nosso cenário. Então vou transformar os dados e esperamos um bocadinho até o Power Query aparecer. Ok, e então, primeira coisa a fazer, eu vou retirar aqui o tipo alterado, e na verdade o tipo alterado aqui é importante porque se reparares ele está já a definir o tipo de dados de cada coluna, e para o efeito que eu quero não preciso ter o tipo alterado com os dados numéricos, basta estar em variante, consegues ver à mesma os números alinhados à direita, por isso funciona perfeitamente. Segundo ponto, eu não gosto de ter os nomes dos espaços com espaços, e então aqui os cabeçalhos promovidos na verdade é a nossa tabela. Então temos aqui a tabela para o último passo até fazermos o resto do processo. E então agora vou fazer o seguinte, vou dar aqui o nome e vou chamar esta tabela Soma e vou já duplicar esta query para te mostrar as duas vertentes, ok? Então a primeira query é Soma e a segunda query vai ser a Soma dinâmica. Ok, mas temos exatamente o mesmo passo, as duas queries a serem feitas a partir daqui de uma forma diferente. Então vamos começar pelo processo normal e aquele que tipicamente podes fazer com o interface utilizador. Para poderes calcular a soma, basta selecionar as colunas que queres somar, e eu estou a dar-te o exemplo da soma, claro que podes fazer outro cálculo qualquer, mas aquilo que vais ver naquilo que é a lógica do interface utilizador, quando seleciono as colunas todas, vou então adicionar uma nova coluna e tens aqui a opção padrão. E na verdade aqui consegues ver apenas alguns cálculos que podes fazer e para este cálculo específico em que eu estou a juntar mais do que uma coluna, ou melhor, duas ou mais colunas, eu só consigo fazer o adicionar e multiplicar, ok? Se tiveres apenas duas colunas podes fazer subtrair, dividir, etc. Mas neste caso específico só podes fazer adicionar ou multiplicar, porque vais somar os valores ou multiplicar. Então vou fazer a opção adicionar, ok? E então, como podes ver, já tens aqui o cálculo, a coluna feita, e o cálculo que aparece é então o cálculo Table Add Column, que é a função que vai permitir adicionar uma nova coluna, que vai buscar a nossa tabela, o nome da coluna adição, que eu vou-lhe chamar aqui soma, só para perceberes a ideia que alteramos aqui o nome da nossa coluna, e depois existe o conceito each list sum, ou seja, a cada linha da nossa tabela vai fazer uma soma. E na verdade a função list sum está apenas a utilizar uma lista, mas esta lista, como podes ver, é uma lista com os nomes das colunas colocados de forma estática. E aqui é que está o problema. Significa que se a tua tabela tiver outros nomes de colunas nesta fase, vai dar erro. Se tiveres mais colunas ou menos colunas, a query vai dar erro. Então é esta parte que nós vamos alterar para poder ser dinâmica, ok? Depois o último argumento é só indicar que a nossa expressão, a nossa função vai devolver uma coluna em número e até aqui temos a lógica normal. Então, basicamente, este é o processo e eu vou-te mostrar então agora a técnica que tu podes utilizar para poderes fazer isto de uma forma dinâmica. Então, vamos começar com o seguinte.
Primeiro de tudo, vamos precisar de ter o nome das nossas colunas e o nome das nossas colunas é feito através da função Table Column Names. Então eu vou criar aqui um novo passo e este novo passo vai buscar a minha tabela e na minha tabela vou colocar então Table Column Names, ok? E temos então a nossa tabela para podermos definir os nomes das nossas colunas. Agora, neste caso, este passo eu vou-lhe chamar nomes colunas, ok? Mas, se quiseres podes fazer tudo no mesmo passo, como é óbvio, mas eu vou fazer em várias etapas para perceberes bem as várias lógicas que estamos aqui a implementar. Então, aqui temos apenas o nome das colunas, mas, na verdade, eu preciso das colunas que vão ser somadas. Eu não preciso das colunas todas. Então, se eu precisar das colunas ser somadas, eu posso fazer mais um passo e posso fazer, por exemplo, list first n, por exemplo, ou melhor, remove first n, para remover, por exemplo, os primeiros 2 itens da minha lista. Então, se fizeres isto, tens apenas os valores a somar. Mas imagina que a tua lista não está feita desta forma e não tens só valores à esquerda para retirar ou valores à direita. Imagina que tens valores no meio do teu cabeçalho para retirar da soma. Por exemplo, um subtotal pelo meio, etc. Então, na verdade, a melhor função para podermos utilizar aqui não vai ser o list remove first n ou last n, mas vamos ter então a função list e vamos ter a função list difference. Ok? E a função list difference faz a diferença, entre aspas, ou devolve uma lista tirando os valores de outra lista. Então, a lista que eu quero é os nomes das colunas, mas, deixa-me só voltar aqui ao passo anterior para ver os nomes das colunas, mercado e descrição do produto. Ok, porque os nomes têm que ser exatamente iguais e então vamos pôr aqui uma lista. Então, agora já tens a tua lista, que é uma nova lista, que vai ser definida com a diferença entre os nomes das colunas e a outra lista que está aqui colocada, que é para retirar esses valores. Então, esta sim é que vai ser as colunas a somar, ok? Então, esta lista é que vai ter as colunas que nós vamos somar e é uma lista criada de forma dinâmica. Bom, então agora, o próximo passo já é feito com uma série de funções que vamos aplicar e a lógica é mais ou menos esta. Vamos continuar a ter o table add columns, vamos continuar a ter each list sum, mas depois a lista que nós vamos trabalhar vamos ter que fazer algumas alterações nessa lista. Então vamos utilizar aqui duas funções. Primeira função, list transform, porque vamos ter que fazer uma alteração a cada item da nossa lista e depois vamos utilizar a função especial aqui, que é a função record field. Então, a função record field vai-te dar o valor de um determinado campo no registro, e atenção que o registro é a linha da tua tabela, e aqui é que vai estar o truque ou o segredo para fazeres este cálculo, porque a função record field vai ter que aceder a um registro da tabela. E, basicamente, tu vais fazer a função record field dentro da função list transform. E, por esta razão, vais ter que alterar o contexto de avaliação da função record field. E, por isso, vais ter que ir buscar o registro da tabela e não o valor da tua lista. E, por isso, vamos ter que criar uma função personalizada. Não podemos utilizar o each underscore, que é típico nestes cenários. Vamos ter que criar uma função para ir buscar o registro específico e a coluna que vamos querer trabalhar, ok? Então, vamos ver estas etapas todas no código, mas agora vou fazer no editor avançado para perceberes melhor a mecânica e o enquadramento dos passos que se vão seguir, ok? Então, vamos aqui ao menu Ver e vamos ao editor avançado, ok? No editor avançado vai ser mais fácil para podermos enquadrar aqui o próximo passo. Então, basicamente, vamos colocar então aqui o passo que se chama soma dinâmica, ok? E este passo vai começar com um table add column, ok? E no table add column vamos começar por indicar o passo da nossa tabela, ou seja, a tabela, os nomes das colunas e as colunas a somar são apenas passos intermédios que nós temos, a nossa tabela é a tabela que nós queremos trabalhar, depois vamos dar um nome à nossa coluna, vamos chamar soma dinâmica, pode ser, ok? E isto é o nome da nova coluna e agora vamos ter então o column generator as function. E aqui vamos ter então o each
para cada linha da nossa tabela, vamos ter então o list sum. Mas no list sum, agora vem a parte em que é importante perceberes, deixa-me só tirar aqui a etiqueta. Então, no list sum, nós podíamos dar a nossa lista como foi feito no passo anterior, ou no exemplo anterior. Mas esta lista tem que ser dinâmica, então vamos fazer um list transform, em primeiro lugar, porque vamos precisar de fazer transformações à nossa lista. E a lista que nós vamos transformar é a lista colunas a somar, ok? E nesta lista, o que nós vamos precisar de fazer agora é aceder ao registro que nós queremos da nossa tabela, ao record da nossa tabela, para podermos obter o valor desse registro. Ou seja, vamos imaginar, a lógica é mais ou menos esta. Quando fores aqui fazer agora a função record field, vais ter que aceder ao registro da tabela. E o registro da tabela está fora do contexto do list transform. Ou seja, temos que ir buscar um valor fora deste contexto. Significa que temos que ir buscar o registro à nossa tabela. Então a função record field, aquilo que faz é dar o valor de um determinado campo. Então, no registro da tabela, na primeira linha da tabela, vais ter o campo janeiro, e o campo janeiro é o nome do campo que está nas colunas a somar, mas tu queres obter o registro da tabela e não da lista a somar, ok? Por isso aqui a lógica é, vais ter que ir buscar outro contexto de avaliação para o teu cálculo, ok? Então, basicamente vamos criar uma função lambda, ou uma função personalizada, e não vamos poder utilizar aqui o each underscore. Então, este coluna é efetivamente a coluna da nossa lista a transformar, mas a função record field vai buscar o campo que é o registro da nossa tabela, ok? Então, basicamente aqui é que tu entras na alteração do contexto aplicado. Então, record field vai buscar o registro da tua tabela e nas colunas a somar vais buscar o registro específico da coluna da tua lista que estás a transformar, ok? Então, basicamente, a parte dinâmica do teu código é esta parte aqui, ok? Apenas estas 3 linhazinhas de código que fazem toda a diferença para poderes fazer o cálculo de uma forma super eficiente, ok? Então agora, vamos ver o código. Temos aqui o list transform, aqui fechamos o list sum, aqui fechamos o table add column. Então, antes disto, vamos ter aqui mais um passo, ou mais um parâmetro, que é o column type. E o column type, vamos pôr então type number, ok? E temos então o tipo de dados da nossa nova coluna soma dinâmica, e o que nós queremos agora devolver é a soma dinâmica. Quando eu fizer concluído, vamos ter então a nossa lógica da soma dinâmica a somar os valores todos 50.851, ok? Então, basicamente, tens aqui duas funções importantes, list transform e record field, para acederes ao registro da tua tabela em função do campo que tens no list transform, ok? Basicamente é esta a lógica. Agora, há outras funções aqui úteis que podes utilizar, como o table add columns, por exemplo, para poderes aceder aos campos da tua tabela. Então, agora para podermos ver a nossa lógica, eu vou só fazer aqui um fechar e carregar. Ao carregar os dados, eu vou carregar apenas como ligação, porque é só para veres a lógica da query. Então, tendo agora aqui a nossa ligação, aquilo que eu vou fazer é voltar ao fecheiro de base. Vou-te pedir uns segundinhos para voltar ao fecheiro de base, vou atualizar o fecheiro de base e vais ver o que é que vai acontecer, ok? Ok, então, este é o fecheiro de base e eu acrescentei aqui mais 3 colunas ao nosso fecheiro de base e vou então agora voltar à minha query e vais ver a soma normal, e a soma normal eu vou atualizar a pré-visualização e, como podes ver, a soma normal continua a estar apenas com os 50.851. E o que é que acontece com a nossa soma dinâmica? A nossa soma dinâmica vai atualizar, vamos só atualizar, e repara que tens aqui outubro, novembro e dezembro, e acho que a soma já está com outubro, novembro e dezembro. Repara que tens novas colunas colocadas, mas o valor é 50.851. E a tua soma dinâmica, depois de eu atualizar a pré-visualização,
já temos os valores atualizados de uma forma direta. E a razão é esta. A razão é só isto. Quando fazes a soma de uma forma normal, tens que incluir ou retirar as colunas. Ou seja, tens aqui que incluir outubro, novembro e dezembro para poderes ter a tua soma a funcionar de uma forma correta. E na soma dinâmica, estejas a acrescentar ou a retirar campos da tua tabela, vais ter sempre os valores a funcionar de uma forma dinâmica, ok? Então, esta é uma boa dica que podes utilizar quando tiveres este tipo de cenários para fazer cálculos nas tuas tabelas, acrescentando novas colunas, que é um cenário bastante habitual para acrescentar colunas em Power Query. E por isso espero que tenhas gostado deste vídeo. Se gostaste, não te esqueças de colocar um like. Se achares que pode ser útil para alguém, não te esqueças de partilhar o vídeo. E se ainda não subscreves o canal, não te esqueças de subscrever, que é sempre um apoio muito importante e eu agradeço por isso, ok? Quanto a nós, vemos em breve no próximo vídeo. Até lá, fica bem.